Olá, meu povo, olá, minha gente, muito bom dia para você, quarta-feira, metade da semana, no ar mais um Agro no Rádio. Sejam todos muito bem-vindos. O tema do nosso programa de hoje é o período chuvoso e seus desafios. O cheiro de terra molhada, o verde intenso das pastagens, são as recompensas de um período chuvoso abençoado. Mas essa é apenas a metade da história. Para muitos produtores rurais de nossa região, a chegada das águas também significa o início de uma verdadeira batalha logística. A grande extensão de estradas e terras em nossa região torna-se um grande problema para o escoamento da produção agrícola nesse período que está iniciando. E sendo assim, o programa de hoje vai relatar esse que é um problema muito antigo na nossa região e relatar casos de sucesso para que os problemas sejam minimizados e até parcialmente solucionados. Para nos ajudar a entender esse assunto, contaremos com nossos comentaristas técnicos, o engenheiro agrônomo Rogério Serrano e a engenheira ambiental Daniela Matos. Estamos começando então o nosso Agro no Rádio. Não saia daí, pode rodar a vinheta. Ao levantar do sol, no cheiro da brisa, o aroma de café, o agricultor derrama seu... Está no ar Agro no Rádio. Agro no Rádio. Apresentação de Nilson Teixeira. Comentários Rogério Serrano e Daniela Costa. O melhor do agronegócio em tempo real, para você entender melhor o impacto do campo na nossa vida. Agro no Rádio. Aqui o agronegócio ganha voz. O aroma do café, vem a força do agro. Esse é o nosso Agro no Rádio nessa quarta-feira, metade da semana, e já contando com apoio cultural de Terra Viva Soluções Agrícolas e Ambientais. Também Ótica Casa do Povo, seus olhos bem protegidos, Queijos Mesquita, Viveiro Matricá e Ordeleite. Muito obrigado pelo apoio cultural aqui no Agro no Rádio. Rogério Serrano, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Denilson. Bom dia, Daniela. Bom dia, Jandir. Bom dia, Felipe. E ressaltar, né, Denilson, que a família Agro no Rádio está crescendo muito. Com certeza. Um abraço pro Dirim e pra Camila dos Queijos Mesquita, apoiador cultural nosso. O Viveiro Matricá agora também está conosco. Um abraço PH e a Andressa. E também o nosso grande amigo Amós da Ordeleite. Nossa família tem crescido muito. Muito obrigado a você que está nos apoiando. Daniela Matos. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Tudo bem, Daniela? Graças a Que Deus. bom. Bom dia, Rogério. Bom dia para o pessoal das externas. Para você que nos ouve e nos assiste, um nosso bom dia. E quero ressaltar a importância dos nossos apoiadores. Com certeza. Isso é muito bom, né? Família crescendo. E para crescer ainda mais, você que está em casa, curte e compartilhe o nosso programa. E para melhorar mais ainda, tomando aquele café Matricá. Matricá, o café da Andressa e do PH, gente. Curte lá, segue no Instagram, café.matricá. E lembrando que um bom café é parte de uma boa muda, né, Denilson? Com certeza. E estamos aí com o Viveiro Matricá, tá, gente? Um abraço, PH e Andressa. Deixa eu conversar com o Rogério. Rogério, a gente está falando de período chuvoso, né? Época de chuva. E sobre esse negócio aqui, o período de águas, né? Como é que ele funciona aqui na nossa região? Denilson, o período chuvoso, também conhecido como período das águas na nossa região, ele começa entre o fim de outubro e o início de novembro, que nada mais é que o período onde vai começar, né, as chuvas que frequentemente vão durar em torno de 3 a 4 meses. Interessante ressaltar para você que está nos ouvindo que o período chuvoso ele é diferente em determinadas regiões, Denilson. Nós estamos na região sudeste, né? Na região norte ele é um pouco diferente, né? Então, e o nome também muda, Denilson. Na região norte, no estado do Pará, eles chamam de inverno. O período chuvoso. Diferente de nós, entendeu? Então, quando você estiver na região norte, eles falarem, estamos no inverno, é o período chuvoso deles. Então, isso é muito interessante saber, porque dentro de um país grande como o nosso, existem várias formas de falar e várias formas de dizer o que é período chuvoso ou não. Nós estamos
entrando no período chuvoso, respeitando até a questão histórica, Denilson, estamos entrando no período que sempre tem entrado nos últimos 10 anos. E a chuva, graças a Deus, tem começado de uma forma bem leve, sem causar transtornos, aqui no nosso município, na nossa região. Certo. Mais para frente, vamos saber, né, Denilson, que em alguns lugares está sendo diferente. Você disse aí que dura 3 a 4 meses esse período chuvoso. Normalmente funciona da seguinte forma, Denilson. Entre o final de outubro e o início de novembro se inicia. O dezembro, historicamente, é um dos meses mais chuvosos aqui em nossa região. Janeiro, essa chuva cessa entre o dia 5 e o dia 6 e esquenta muito. E onde ela retorna em fevereiro e vai indo até março de forma mais leve. Mas tem regiões que chove muito mais do que aqui, né? Muito mais, né? Então estamos falando especificamente da nossa região, tá, gente? Lembrando que a Imorese região, esse período chuvoso funciona dessa forma. Muito bem, esse é o nosso Agro no Rádio. Agora sim, trazer a Daniela para a conversa. Quer falar, minha filha? Tem muito para falar hoje, né? Eu estou aguardando. Tá esperando a oportunidade? Eu espero a minha vez. Muito bem, então, Daniela. Vamos falar então de ventos fortes, chuvas, granizo. Pode causar grandes prejuízos em instalações e devastar as lavouras. É o que o produtor rural pode fazer para prevenir e amenizar esses desastres, hein? Denilson, isso é uma coisa difícil, né? Da gente propor algum mecanismo de segurança para o agricultor. Então, nós passamos por diversos programas falando de algumas maneiras para conter erosão na propriedade, para fazer uma parede de isolamento para as lavouras, mas quando vem uma chuva ou um acontecimento, né, como é que a gente dá o nome? Tornados, igual a gente viu semana passada, nessa última semana, que é muito intenso, é muito difícil para o produtor rural ele se manter firme, né? Não tem previsão de coisa, de amortecimento para esse tipo de impacto. É muito difícil. Então, para você que é produtor rural hoje, o correto seria se precaver mediante ao seguro. Mas o seguro rural, ele é voltado especificamente para as pessoas que participam dos créditos que fazem o financiamento rural. Então, no ato de fazer o financiamento rural, você tem a opção de aderir ou não ao seguro rural. Entendi. E isso, Denilson, garante para você que se acontecer um eventual catástrofe ou desastre, você é assegurado. Então, você consegue, se você tem um financiamento, o banco ele vai segurar aquilo, né? O seguro vai permitir que você não fique com aquela dívida. Então, você vai estar seguro sobre a sua lavoura. Mas para nós, pequenos produtores rurais, se acontece uma coisa dessa que não tem previsão, é muito difícil. Nós vimos, a gente fala de fazer aquela cerca viva para conter os ventos. Mas é um vento que acontece aqui em Imorese, né? Que a gente não viu um vento com a intensidade daquele que aconteceu no sul. Mas existem imagens de lavouras inteiras de eucaliptos arrancadas, quebradas pela força do vento. Então, não é fácil isso. Se garantir que a sua produção vai ser segura, né? Não tem uma medida que vai garantir 100% a segurança da lavoura. Daniela, que a agricultura é uma indústria a céu aberto. E o que acontece? Por ser uma indústria a céu aberto, você está sujeito a essas intempéries. Ou seja, esse tipo de situação de vento muito forte, chuva muito forte ou falta de chuva. Então você, produtor, quando você cria mecanismos para aliviar esse tipo de situações, igual a Daniela citou a questão do seguro, que ele está muito atrelado ao crédito, Denilson. O que é isso? A pessoa faz o crédito, ele tem a opção de fazer o seguro. Ou muitas vezes nem tem a opção, deveria ou tem que fazer o seguro. Vai simplesmente o quê? Proteger dessas situações. Então, vale a pena ter um seguro? Com certeza vale. Eu falo com vocês de exemplos da cidade em que eu morava. É uma cidade que tinha pouca água.
e que nesse período de seca muito intensa, os produtores foram assegurados pelo seguro que tinha feito. Então, eles conseguiram se reerguer daquele prejuízo por conta do clima através do seguro. Então, sim, tanto contra inundação, contra ventos, tempestades. Nós já vimos aqui próximo, né, Espírito Santo. Aqui em Aimorés eu não consigo falar para vocês um registro sobre isso. Mas de uma plantação de banana, ela ser toda tombada pelo vento. Então, a pessoa que investiu aquele dinheiro, fez um investimento, ela perdeu o investimento todo. Prejuízo, né? Sim, um prejuízo muito grande. E o banco e os financiamentos, eles trazem essa alternativa para você, né? À medida que você pega o financiamento no banco, você também está garantido em questão do seguro rural. Muito bem, esse é o nosso Agro no Rádio, nessa quarta-feira, metade da semana. E a gente continua aqui conversando aqui no Agro no Rádio. Rogério, quais são aí os procedimentos que devem ser tomados para que o produtor rural não tenha sua produção perdida, né, que nós falamos agora aqui, em caso de excesso de chuva e encharcamento do solo, hein? Denilson, a gente vê que a questão da falta de chuva é um problema, mas a questão do excesso de chuva também Tudo que é demais outro problema. Eu sempre falo, Denilson, que às vezes é mais fácil o produtor, né, lidar com a falta de chuva do que com o excesso de chuva. A falta de chuva ele corrige com a irrigação. Sim. O excesso de chuva fica muito difícil de lidar. E o que ele pode fazer? Principalmente tomar muito cuidado com topografias e locais onde não se possui um escoamento correto da água. Ou seja, fazer terraceamento, que são proteções para que tiradas de água, que a gente fala, a gente usa essa expressão na roça, para que essas lavouras não fiquem encharcadas, porque é muito difícil. Existem lavouras que se permite uma quantidade maior de água, igual uma lavoura de arroz. Mas tem lavouras que, como uma lavoura de feijão, Denilson, não suporta um período longo de encharcamento do solo. Então, o produtor tem que ficar consciente disso e saber que cada lavoura também tem o seu local específico, Denilson, de ser plantada. Vou dar um exemplo. As nossas várzeas aqui, Denilson, são várzeas muito úmidas, com solo muito argiloso. Não se recomenda plantar nessas várzeas nossas aqui, onde normalmente plantamos arroz, café conilon. Porque o que acontece? O café não suporta encharcamento. O que acontece? Faz com que a muda se perca, com que a planta não produza. Ou seja, Rogério, você falou que ia morrer. Não, às vezes a planta não vai morrer, mas às vezes ela não vai produzir como deveria produzir. Esperado, né? Isso aí. Então é muito importante para se evitar esse tipo de situação, a escolha, Denilson, do local do plantio. Isso tem a ver, Rogério, não sei, né? Por exemplo, assim, lavouras de café. Um ano, não sei, por exemplo, assim, 100 sacas de café. No outro ano, dá lá 80, 90, assim, diminui. Isso tem muito a ver, sim, com a questão climática. Tanto quando chove muito, quando chove pouco, ou chove de maneira irregular, Denilson. O que seria de maneira irregular? Num período que não se está esperando a chuva. Vamos dar um exemplo na prática. Você pega uma lavoura de café que está extremamente florida, né? Você chega e vê aquela lavoura com... Normalmente, Denilson, no período de flor do café, não se está chovendo. E se a pessoa irriga, até para a irrigação. Vem uma chuva forte e derruba as flores do café. É um prejuízo muito grande, né? Porque as flores estão totalmente ligadas à produção. Então, esse tipo de situação, ou chega num período que a gente fala na expressão rural, da boneca do milho, quando o milho está produzindo, e ele não recebe chuva, não recebe água, vai fazer com que a produção de milho despenque. Então, esse tipo de situação leva muito também a se produzir pouco ou muito. Isso também tem a ver com o leite também, né?
Sim, a questão do leite é o seguinte, como a gente tem a maioria da produção leiteira focada nas pastagens, o que acontece? Quando você tem uma oferta grande de pastagens, você teoricamente tem uma oferta grande de leite. O preço normalmente cai. Quando você tem pouca oferta de pastagem no período seco, o leite despenca. Ou seja, o preço sobe. Então está muito ligado, sim, à questão climática. Quer falar alguma coisa, Daniela? Você está olhando, observando assim? Estou só esperando aquele momento do Agroamigo chegar. Então chegou, a gente faz uma pausa então para aquele momento agradável, descontraído, que é o nosso quadro Momento Agroamigo, para abraçar aquelas pessoas que sempre acompanham o nosso programa, né, Rogério? Isso aí. As pessoas que nos assistem, mandam um abraço, mandam um recadinho lá no YouTube. A gente gostaria primeiro de agradecer, tá, gente? As pessoas que a gente cita aqui são as pessoas que normalmente pedem. Se você quer ser citado aqui também, manda um alô lá no YouTube para nós, entendeu? Pedindo um abraço. E hoje um abraço especial para o Gustavo Santana, que é morador de Belo Horizonte, assiste o nosso programa, ele que é pecuarista. Um abraço também para o Onaizinho Vitorino, assiste o nosso programa. Abraço. Entendeu? Produtor rural na região de Itabaúna. Um abraço, Onaizinho, obrigado pela audiência. Um abraço também para o Lúcio Vitorino, que é agrônomo e produtor de leite em Itabaúna, tá? Um abraço, Lúcio. Para você também de Itabaúna aí, residente na comunidade Itabaúna, um abraço para você. O Maninho, produtor de café e de banana, também na região ali de Itabaúna. Um abraço, Maninho. E nós combinamos também aqui, porque o Rogério mandou um abraço para todo mundo, né? E deixou pra gente mandar um abraço pro seu Paulo Laurentino, né, Daniela? Ah, com certeza. Eu vou elevar ele de cargo para coordenador geral agora. Opa, uai, é assim agora? Agora a gente tá subindo as escalas. O seu Paulo aqui, observa o uniforme, ó. Tá faltando uma camisa aqui, né? Tá faltando. Denilson, um abraço também especial pro nosso novo apoiador cultural, o Amós, da MG Agro. Muito bem, do bem-vindo. Grupo Ordeleite. Amós, muito obrigado pela sua audiência e pela sua parceria. Seja muito bem-vindo. Isso é importante, né? Porque quando as pessoas nos procuram e a gente recebe um apoiador, é sinal de que o nosso programa está chegando a mais pessoas, né? Isso é gratificante, porque a nossa intenção é levar informação para vocês. É um divertimento para nós, é cultura, é informação. E eu espero realmente que você aí de casa se satisfaça com algumas informações que a gente passa para vocês. De volta no seu rádio, Agro no Rádio, nessa quarta-feira, metade da semana. Seu Rogério Serrano, me responde aqui o seguinte, rapaz. Qual a importância de um planejamento bem feito para não enfrentarmos problemas de logística nesse período que se inicia, o período chuvoso? Denilson, essa palavra planejamento pode ser exaustivo e repetitivo a gente ficar falando, mas é necessário. Né? Você me perguntou sobre logística e planejamento. Sim. O planejamento é o sucesso da logística. Por quê? Porque se você não se preveniu no período seco, no período chuvoso, você vai ter problema. Desde o produtor, Denilson, vou exemplificar de uma maneira simples, gente. Você, produtor que tem um tanque de leite, que você sabe que no período chuvoso, aquela entrada vai ser dificultada com excesso de lama. Já pode ser cuidado, Denilson, no período seco. O próprio produtor já pode fazer ali, né, colocar ali um cascalho ou ir aterrando, porque parece, Denilson, que quando está seco, você esquece do período chuvoso. E essa é uma tendência nossa, a esquecer muito rápido. E quando chega o período chuvoso, a dificuldade fica grande, Denilson, para resolver. Porque, um exemplo, você vai precisar de um material, e esse material já vai estar úmido ou molhado, vai dificultar carregar. Então, é muito bom planejar antes, você ir diagnosticar esses locais e resolver antes, para você vai evitar muitos problemas. Planejamento tem a ver também com prevenção, né, Rogério? Totalmente, porque a palavra planejar é justamente para você evitar problemas futuros. Porque quando começa a chover, aí como é que vai resolver o problema? Não tem jeito. Muito difícil, Denilson. A gente que está na área há muitos anos, a gente vê que quando tem momentos que realmente a chuva se intensifica,
como diz os antigos, tem que só sentar e esperar passar, porque não tem realmente o que fazer, né? Então, o que acontece? Então, tem que se fazer antes, porque chega um momento que não tem como fazer, porque não tem como nem se locomover. Dependendo da situação, né? Fica difícil mesmo. Diga, Daniela. Não, Ela fica olhando assim, eu fico observando. olhando porque eu fico o quê? pensando assim, no momento que vocês estão comentando, o Rogério está falando de Você fica imaginando a logística, situação. E eu estou pensando lá na minha casa, né? Lá onde eu nasci, cresci, que são sítios, né? Chácaras, ou às vezes propriedades até maiores, que têm criações ou plantações e são cortadas por córregos ou rios. Aí você imagina a situação. Você sabe que enquanto não tiver chuva, não tiver volume de água, você pode passar aqueles córregos ou rios aos pés, descalço, né? Sim. Atravessar sozinho. Mas aí no momento que chegar que as águas se elevarem e você precisar atravessar para buscar um animal do outro lado ou para buscar algum material ou equipamento que você deixou do outro lado. Você não tem uma ponte, né? Você não fez isso, não se preparou para isso. Isso é simples, né? Talvez não seja necessário para você ir de casa, ou para alguns vão sofrer a consequência disso. Tem que atravessar lá. Já vi meu pai várias vezes atravessando o córrego, molhando todinho para buscar a vaca do outro lado. E às vezes, Daniela, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque às vezes a prevenção seria simplesmente deixar os animais de um lado que você não vai precisar atravessar. Evitar, né? Então, muitas vezes, a pessoa sabe que se der uma chuva forte, Denilson, não tem como atravessar, que muitas propriedades têm córregos que cortam, né? Então, sabendo disso, manter os animais de um lado que tenha acesso. Ou uma alternativa que é construir uma ponte ali, né? Para uma pequena travessia. Isso você precisa de licença, tá? Uma dispensa de licença. Isso é permitido para os produtores rurais, né? Para ter acesso a todas as áreas da propriedade. Então, são coisas simples que a gente precisa adotar nesses períodos. A gente não sabe, tem previsão de que vai chover, mas a intensidade que a chuva vai vir, a gente não conhece, não sabe, né? Não sabe se vai ter um enchente maior ou menor. Denilson, e isso já aconteceu comigo na prática, para exemplificar. Uma vez eu estava no Capinzinho, na propriedade do meu pai, e durante a noite deu uma chuva muito forte, né? E ao amanhecer, na hora de trazer o gado para o curral para ser ordenhado, não tinha como acessar o gado, porque o gado estava do outro lado do córrego. E o que acontece? Não tinha como nem ir e os animais atravessarem. Olha o transtorno, Denilson. A ordenha tem horário. Sim. Os animais precisam ser ordenhados, né? As vacas precisam ser ordenhadas e não ter acesso. Precisou aguardar o córrego diminuir o volume de água. Não foi um período, né, assim, muito rápido para conseguir. Os animais já estavam estressados para conseguir fazer a ordenha. E o que acontece? Isso gera um prejuízo muito grande. Pode fazer com que os animais tenham problema nos tetos, dá uma mamite, dá um problema de infecção. Então, essa precaução, que pode ser simples, por isso que eu disse, tem uma previsão, vai acontecer uma chuva forte, coloque os animais num local de fácil acesso. Exemplo, Denilson, também animais que estão para parir. Sim. Você colocar esses animais com facilidade de acesso se houver uma chuva forte, entendeu? Isso acontece muito também, Denilson. Na prática, você vai ter um animal de um lado onde você não vai ter acesso a esse bezerro. Ou seja, esse bezerro ainda corre o risco, né, de cair numa questão de chuva. Então, tem que ter muita precaução quanto a isso. Um outro assunto que você não falou também é sobre tanque de leite, né? Hoje em dia tem muito também nessas propriedades, porque quando começa o período chuvoso, o caminhão não tem acesso, a maioria das estradas aí. Isso aí, como eu citei na questão do produtor no período seco, fazer um cascalhamento ali em frente, né, o tanque ali, porque normalmente você tem tanques 500, 600, 1.000, 1.500, 5.000 litros de leite. Muito leite. Se não tiver acesso ao caminhão, Denilson, ou seja, durante tal período, aquilo vai ter que ser descartado. Porque vai enchendo, não vai caber mais. Chega um período que não vai caber mais, né? Descartado. E o que acontece? prejuízo. Prejuízo, problema ambiental. Então, gera um transtorno muito grande.
Esse é o nosso Agro no Rádio, nessa quarta-feira, metade da semana. Sem perder tempo, vamos chamar agora então as cotações dos principais produtos agrícolas da nossa região. Falando em leite, aí, Rogério, a informação. Denilson, essa semana eu conversei com alguns produtores de leite e donos de laticínio. Inclusive, gostaria de mandar um abraço pro Dirim, que é nosso apoiador aqui dos queijos Mesquita, que também nos ajuda nas informações de preço de leite. Um abraço pro Dirino, Queijo Mesquita, Camila também. Denilson, o leite é um reflexo muito grande sobre alta e baixa referente à chuva. Sim. Há muitos anos é histórico. Começou a chover, o preço do leite a baixar. Então, há muitos anos isso é histórico. A gente sabe que muito também, às vezes, se aproveita da situação, mas é um assunto para outro programa. Então o leite, Denilson, ele baixou muito, ou seja, mal começou a chover e o leite já baixou. Teve variações de R$ 1,96 até R$ 2,45, ou seja, ficou numa média de R$ 2,20 o litro aqui na nossa região. Quedas no preço do leite, Denilson, são historicamente ligadas ao período chuvoso em nossa região. Como eu disse, então você, produtor, se prepare, porque a tendência é abaixar um pouco mais. Café Conilon, R$ 1.385,67. Café Arábica, R$ 1.638,86. Aqui eu gostaria de ressaltar uma coisa, Denilson. O café, quando chega o período chuvoso, costuma acontecer o contrário. Ter alta, porque não estamos no período da safra. Né? Normalmente temos um período onde o café abaixa, que é na colheita. Então nós estamos no momento da entre-safra do café. Então normalmente é o período onde o café sobe. Milho em grão, R$ 56,44. Acabamos de falar, Denilson, sobre encharcamento de lavouras. Então, muito tem a ver o milho, o preço ou de subir e descer com o excesso de chuvas. Se houver muita chuva, a tendência é o milho subir, Denilson. Porque o que acontece? Dificulta a colheita. Entendi. Né? Dificulta a colheita e começa a faltar milho. O arroz IR manteve estável em R$ 160 a saca, variando de R$ 8 a R$ 12 o quilo limpo. A vaca gorda deu uma leve alta, Denilson, R$ 291 a arroba, e o boi gordo também, R$ 306 a arroba. Aqui também vale ressaltar, Denilson, às vezes a arroba do boi varia no período chuvoso de subir e descer. Por quê? Às vezes começa a chuva, mas ela não é suficiente e começa a ter um excesso de oferta de boi. Entendi. Aí o preço diminui. Agora, se essa oferta não aumenta, a tendência é subir, porque aí continua estável. Rogério, que chama a atenção aqui, vários produtos, a gente observou, teve variação muito grande. Já o preço do café se manteve, né? Uma variação pequena, né? Isso, porque igual eu te falei, porque nós estamos num período onde o café normalmente está guardado. Né? A colheita acabou há 2, 3 meses atrás, que a colheita ela vai ali entre maio, junho, julho, o café está guardado, e o que acontece? Nesse período, a tendência é subir. Aí o que acontece, Denilson? Veio as geadas, o que a gente falou. Outro problema, né? Que vai impactar no preço da próxima safra. Entendi. Então, esse tipo de situação do tempo, Denilson, está totalmente ligado ao preço dos alimentos. Falando em previsão do tempo, você falou sobre o tempo, previsão para nossa região. Denilson, temperatura está muito difícil a gente falar aqui no programa. É uma novidade toda semana, porque né, o que rapaz? acontece? A gente está usando blusa de frio num dia e no outro dia a gente está sem camisa. Pois é. Então, realmente, Uma instabilidade terrível. Tá uma situação, uma instabilidade em termos de temperatura muito grande. Sim. E o que acontece? As chuvas, elas estão mantendo a média histórica, né? Entraram no período certo, né? Começou a chover, a pluviometria está num número normalmente. Agora,
a temperatura está variando muito de... Você pegar aí de 15 graus, né, na região mais fria, na Mata Fria, aqui embaixo está dando cerca de 38. E no outro dia, aqui embaixo, na sede do município, também temos variando de 25, 26. Então a temperatura está variando muito. E a questão da pluviometria, estamos com 630 milímetros de chuva acumulados. Muito bem, esse é o nosso Agro no Rádio nessa quarta-feira, metade das... O que aconteceu agora? Peraí. Gente, antes dele continuar, vai lá, tira um tempinho, é verdade. curte, compartilha o nosso programa, coloca nos seus grupos de WhatsApp, nos ajude a propagar o programa. Compartilha aí com seus amigos, seus parentes, com todo mundo, né? Faz esse programa andar mundo aí, né, Rogério? Isso aí, você que tá assistindo nosso programa... Parece que o Rogério assustou, rapaz. O que aconteceu? O Rogério é um susto, assim. Você achou que ele tava brigando, eu falei, Rogério? Meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Mas não é nada não, gente. É só pra compartilhar. Esse é o nosso Agro no Rádio. Quarta-feira, metade da semana, é assim mesmo. Estamos ao vivo aqui pelo YouTube e também, claro, na Aliança FM 87,9. Daniela, agora posso perguntar, minha filha? Pode perguntar. Precisa licença? Pra perguntar também ou não, né? Precisa de licença pra me perguntar. Licença. Posso perguntar agora? Pode perguntar. Muito bem, vamos continuar então aqui. Ouvinte, liga não, viu? O programa Agro no Rádio é um bate-papo muito bacana. É claro, a enciclopédia da agricultura. Rogério, falei bonito agora, rapaz. Vai aplaudir não, Rogério? Mereço um aplauso. Pode aplaudir, cadê? Coloca o efeito de aplauso depois aí, brincadeira. Mas vamos falar sério aqui. Ô, Daniela, quais as técnicas ambientais deveriam ser utilizadas para preservar as estradas e serras rurais? Então, Denilson, você vai me apertando, né? É lógico, é. Técnica, aqui é pra isso, né, Daniela? Mas o Rogério já fez a metade dessa resposta, viu? Quando ele falou da preparação no período de seca, mas ele falou do terraceamento e eu vou incrementar com uma fala que nós já fizemos outras vezes aqui no programa sobre as caixas secas, as barraginhas. O que acontece? Ao longo das estradas, quando você aplica essa técnica de fazer uma caixa seca, aquele volume de água que ia escoar, causando erosões e alagamento nas estradas, ela fica acumulada ali. Serve como reservatório de água, participa daquele ciclo que eu te falei, da água que demora 6 meses para infiltrar. Então, isso é uma técnica muito boa a ser utilizada nessas estradas que sofrem muito no período de chuva. As caixas secas, Denilson, quando se trata de serras, elas são técnicas simples, mas que ajudam demais. Quando você vai para a região ali de Santa Teresa, quando você vai para a região ali de Domingos Martins, você vê muito. O que é isso? É quando você vai subindo, você vê aqueles buracos feitos de reto escavadeira, rente, né, as subidas, que vão fazer isso que a Daniela falou. Que vão simplesmente armazenar e reduzir o impacto dessa água na serra. O que acontece? Então você imagina uma chuva de 60, 70 milímetros, aquela água cair e escorrer de uma forma violenta. E a outra forma ela vir caindo e se armazenando nessas caixas, não chegando nem a escorrer. Então são técnicas simples que evitam até a destruição da estrada. E se você quiser conferir mais sobre as barraginhas das caixas secas, no episódio 15 do Agro no Rádio, a gente relata um programa somente sobre caixas secas, barraginhas e técnicas ambientais. Você pode ir lá e ver esse programa. Daniela, a gente está comentando aqui sobre chuvas, energia, e nesse período começam queda de energia, né? Começou a chuva, todo mundo sabe o problema que enfrenta aí, né? Mas os ventos, os raios podem deixar o produtor sem energia elétrica, né? Por horas, por dias, como já aconteceu no município, né? Então, Daniela, a pergunta é a seguinte, né? O que o produtor deve fazer para se prevenir e caso ele tenha prejuízos com a queda de energia, quais as providências ele deve tomar? Então, Denilson, eu vou citar o programa que nós fizemos, eu acredito que seja o programa 21 que nós fizemos com o Valentim Hernandes. O tema foi sobre placa de energia solar, mas o Valentim foi muito orientativo e preciso com essas questões, né, que acontecem no meio rural com relação à energia. Então, o Valentim, naquele programa, ele falou muito sobre geradores,
né? Para você que tem um tanque de leite ou alguma atividade que necessite muito, não pode ficar por longos períodos sem energia elétrica, tem a opção do gerador. Mas eu indico, assim como ele indicou no programa, que você, assim que falte energia, entre em contato com a concessionária, porque é muito importante que ela seja acionada. Mesmo porque ela contabiliza cada vez que acontece alguma coisa de falta de energia no âmbito, seja urbano ou rural, né? Com relação aos raios, é interessante, temos as opções de colocar, implantar para-raios nas propriedades para evitar, né, que fique muito próximo, que esses raios caiam próximas às nossas residências. E se houver prejuízo, você pode acessar o PROCON. Você pode, sim, conta prejuízos de a CEMIG e o PROCON. Muito bem, agora, Rogério, o passo a passo, na prática, então, como é que fica isso aí nesse período chuvoso para termos menos problemas de deslocamento? Então vamos lá, Denilson. Planejamento antecipado, mapeamento de pontos críticos, que tem tudo a ver, Denilson, quando você faz esse planejamento, você vai mapear essas áreas. Mapeamento de ponte, Denilson, e as chamadas pinguelas, ou seja, onde tem ponte, onde tem pinguela, onde tem uma passagem, você ter esses pontos catalogados para você resolver esse problema durante a seca. O produtor também precisa, Denilson, se preparar com todas as técnicas ambientais sugeridas aqui até pela Daniela. Aterrar ou cascalhar locais, Denilson, aonde vacas de leite vão passar, principalmente, Denilson, corredores. Ou seja, o que é isso, Rogério? Aonde vacas vão transitar diariamente para chegar ao curral. O que acontece? Você vai abaular esses corredores, manter esses corredores secos, para que esses animais não tenham problema de higiene nos tetos, não tenham problema de machucar, entendeu? Então isso é muito importante. A questão, Denilson, também de fazer as chamadas tiradas de água, que os antigos falavam. O que é isso? É chegar em determinados lugares, fazer corte, para aquela água não ficar acumulada. Entendi. Entendeu? Eu lembro, antigamente, esse pessoal, todo mundo pegava as enxadas no período chuvoso, ia lá, fazia um corte para tirar aquela água que ficava inundada, até na estrada, para tirar, para passar, ou algum lugar que os animais estejam passando. Então, são procedimentos, são passo a passo para ser feito, para quê? Para minimizar os problemas. E tem umas coisas, né, que como parte do ser humano ser bom, né? Então, eu vou citar um exemplo e quero mandar um abraço também para o Itamar, lá de São Sebastião da Vala, porque quantas vezes no período chuvoso eu vi o Itamar com a enxadinha, montar no cavalo, enxada nas costas, e ele ir nessas partes alagadas, sabe? E cavar ali para essa água escorrer. Então, isso é muito interessante. Isso né? é muito comum, Daniela. Você vê pessoas que conhecem a comunidade, Denilson, vinha esse período, eles já sabem os locais que alagam e tem problema de encharcar. Eles vão com enxada na mão, com um enxadão na mão e faz aqueles cortes e ajuda a resolver muito problema, viu, Denilson? Porque aquela água ia ficar acumulada e dá um problema de trânsito para veículos. E simples fato de fazer aquele corte evita muito problema. Mais uma pergunta aqui para a Daniela. Daniela, você acredita que essa situação que permite muitas vezes as pessoas ficarem ilhadas em suas propriedades rurais pode estar incentivando as pessoas a abandonarem as áreas rurais? Essa é outra pergunta que eu vou entrar com uma curiosidade interessante sobre o nosso município. Quem me passou esse dado foi o Rogério, que ele é mais estudioso e aplicado do que eu, tá, gente? Muito só bem. Informação, cadê os aplausos? Aplausos pro Rogério. A nossa população hoje, de acordo com os índices do IBGE, é uma população rural relativamente maior que 50% de pessoas com mais de 50 anos de idade no interior. Então, o que acontece? Essas pessoas geralmente não têm muitas conduções, né? Eu não sei se eu posso falar isso dessa maneira, mas não é nem condução. Ela não tem como se locomover no caso de uma emergência em período de chuva. Certo. Porque a ponte está passando água por cima. Então, se ocorre algum incidente
na área rural, num período crítico desse, de chuvas intensas, como que ela chega aqui no hospital. Então, eu passei por isso, não só no período de chuva, né? Mas com os meus avós morando no interior. Eles foram ficando mais velhos. Todo mundo quer ficar no interior, na roça, quando fica mais velho. Mas tem essas eventualidades, né? Essa necessidade de estar mais próximo de atendimento, de estar mais próximo de um local mais seguro quando se trata da saúde da gente. Então, sim, esses fatores influenciam na vinda dessas pessoas para áreas urbanas. Só para, Denilson, exemplificar o que a Daniela está falando, eu vivi isso com meus pais. Os meus pais, eles, durante um período, viveram, né, na zona rural, quando eles aposentaram, e no período chuvoso existia essa preocupação de não conseguir sair da ponte, igual a Daniela falou, tá passando água, de precisar ir para um médico rápido. Então isso realmente gera um problema e um medo na população, né, de mais idade, onde muitas vezes eles vão e desistem, né, de ficar lá e vêm para um lugar onde o acesso é mais confortável e mais rápido em caso de precisar sair de forma mais rápida. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao finalzinho, mas queremos agradecer de montão os nossos apoiadores, né, Rogério? Isso aí, Denilson. Muito obrigado para você que está fazendo parte da família Agro no Rádio. Você não sabe a importância do seu apoio para que o programa se mantenha de pé. Um abraço para Terra Viva, Soluções Agrícolas e Ambientais. Óticas Casa do Povo, seus olhos bem protegidos. Queijos Mesquita, o ouro branco de Minas. Um abraço de Irim e Camila aí na Penha do Capim. 3399 461766, o telefone dos Queijos Mesquita, tá, gente? O Viveiro Matricar, da nossa amiga Andressa e do PH. Um abração para vocês do Viveiro Matricar. E a MG Agro, do Grupo Ordeleite. Um abraço para o nosso amigo Amós, mais conhecido como Amós da Ordeleite. Pois é, o nosso Agro no Rádio vai caminhando para o final e lembrando que o nosso objetivo é levar informações e curiosidades do setor agrícola e ambiental para você do campo e também da cidade. Você estudante ou apenas um apaixonado pelo setor agroambiental. O programa não é uma palestra ou debate, o programa é uma prosa agradável que nós, apresentadores e comentaristas, realizamos com você, ouvinte, telespectador e parceiro aqui do Agro no Rádio. Daniela, suas considerações finais? Meus agradecimentos a vocês que nos acompanham, que nos ouvem, nos assistem. Vai lá de novo, curte e compartilha o nosso programa. Muito obrigada a vocês das externas que ficam cortando e postando umas coisas estranhas depois do programa. Fiquem à vontade para assistir, mas não riam muito. Vai rindo, vai Denilson, rindo. Muito obrigada. Até quinta-feira. Quinta-feira, gente, olha. Eu tô falando. Até quarta-feira às 11 da manhã. Isso já é vontade de almoçar, né, minha filha? Tá na hora, né? Tá na hora, né, Rogério? Valeu, Rogério. Brigadão. Semana que vem voltamos. Abraço, Denilson, Daniela, Jandim, Felipe. A você que nos assistiu, que fica nos ouvindo pela rádio, muito obrigado. E vamos rezar, né, Denilson, pro período chuvoso entrar de forma tranquila e que as águas tragam para nós aí. Se for tranquilo igual o cavalo, não vai dar certo. Rogério, vai dar ruim, né? Que venha mansa e colhedeira as chuvas. Colhedeira? Meu filho, se ela vier muito intensa, tá arrasa bom, mãe. tudo. Muito bem explicado. Mansa e colhedeira. Quem falava isso, Rogério? Não sei, os não, antigos, gente. Sei não. Que venham chuvas os antigos, Rogério. e colhedeiras. Piorou a situação. Os antigos Rogério, falavam, perguntou pra você. Ouvinte, é o Agro no Rádio que vai ficando por aqui mais uma vez. Muito obrigado, viu, pela sua audiência. Valeu demais a conta, Jandil, Felipe. E até a semana que vem, se o nosso bom Deus permitir. Até lá. Rádio. Vem com a gente do agro, transmitir essa gente, revelar essa história com o aroma do Vai botar uma caneca branca aqui pra mim olhar, não? Posso te ouvir e te adorar. Eu posso
posso te aclamar. Não, Rogério, pra parar. Mudar pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Olá, meu povo, olá, minha gente. O quê? Vou começar assim mesmo? Cinco, 4, eu tô ruim, rapaz. Meu ouvido tá assim. Barba Ruiva. Pelos poderes do Capitão Planeta. É o Rogério. Ah, Rogério, aproveitando o início do programa aqui, por que você não narra rodeio final de semana, hein? Vem com a gente do agro, transmitir essa gente, revelar essa história com o aroma do café. Venha